nome é Flávia, eu sou estudante de nutrição e eu vou contar pra você como é que foi a minha experiência fazendo jejum intermitente. Quantos quilos eu perdi, quais foram as minhas maiores dificuldades, em quanto tempo eu tive resultado, se eu faria de novo, se eu não faria. Então fica comigo que eu vou te contar. Primeiro a gente precisa definir o que é o jejum intermitente, né? O jejum intermitente é um período, é uma janela de tempo que você vai ficar sem se alimentar. Toda noite quando você janta, né, aquele período que entre o seu jantar e seu café da manhã seguinte, é um período de jejum. Então você está fazendo o jejum intermitente todo dia praticamente. Então qual é a diferença entre o jejum que você faz do jejum da dieta? No caso da estratégia do jejum intermitente utilizado como uma estratégia para emagrecimento, você tem que levar em consideração a quantidade de calorias que você está comendo. Então se você está fazendo jejum e está comendo mais calorias do que você gasta, você vai ganhar do mesmo jeito. O jejum não vai fazer milagre. Outra coisa, é importante que você defina o tempo, a sua janela sem alimentação. Tanto a janela de alimentação, né, as horas que você vai se alimentar, você vai comer, quanto o tempo que você vai passar sem comer. Então, para algumas pessoas funciona melhor 12 horas, para outras 16. Tem gente que faz até a dieta do guerreiro, né? Que é chamada assim. É aquela dieta que você passa 24 horas sem comer e come de uma vez só. Passa uma hora só se alimentando, né? Então, tem vários fatores que influenciam, né, em uma dieta de jejum intermitente e que fazem com que você tenha resultado. Tem que ser uma dieta preparada por um nutricionista, um profissional habilitado para fazer isso. E assim, no meu caso, no meu contexto, eu já vinha sendo acompanhada com um nutricionista. Foi o nutricionista que preparou a minha estratégia de jejum intermitente. E antes disso teve toda uma preparação. Eu já vinha numa dieta low carb, normocalórica, ou seja, a quantidade de calorias que eu estava ingerindo estava ali condizente com o meu estilo de vida, com minha atividade física. Então eu já vinha sendo acompanhada, e quando o nutricionista sugeriu esse protocolo, né, de emagrecimento, vamos jogar um jejum intermitente, eu fiquei com medo, porque sabe aquela pessoa que fica fraca quando vai fazer exame de sangue, que tem que passar 12 horas sem comer? Sou eu. Então assim, eu tava com muito medo de não conseguir fazer o jejum. E assim, ele tinha me passado o jejum para 30 dias, não 30 dias sem comer nada, calma. Fazendo jejum de 16 horas, 5 vezes na semana, por 30 dias. Então pra mim era super desafiador. Eu, de fato, achei que eu não fosse conseguir, mas... Então, como eu disse anteriormente, eu fazia jejum 5 vezes na semana. Então eu fiz de segunda a sexta. E eu fazia o jejum de 16 horas. Eu jantava à noite, pulava o café da manhã e almoçava. E assim, nas 2 primeiras semanas foi muito difícil. Acho que foi o pior período que eu tive de jejum. Eu me sentia fraca, mas não a ponto de desmaiar. Eu me sentia indisposta durante o período de jejum, o que é normal no começo quando você não está acostumado. Além da indisposição, eu me sentia ansiosa, eu sentia que eu queria comer o tempo todo. E assim, porque você tá acostumada, né? Você tá acostumada a tomar café da manhã, no caso eu estou acostumada a tomar café da manhã. Então eu sentia a falta de comer, meu estômago doía às vezes, mas aí o nutricionista me passou um chá de gengibre, mara, sucesso. E aí eu tomava o chazinho de manhã, aí eu não sentia nada doer, não sentia desconforto nenhum no estômago, graças a Deus. Eu acho que a pior coisa foi mesmo a ansiedade que eu sentia, sabe? E é isso, eu me sentia tanto com fome quanto ansiosa nessas duas primeiras semanas. Aí passado esse período que eu tava me adaptando, aí sim eu comecei a ver os benefícios do jejum. Depois dessas 2 semanas, eu comecei a me sentir super produtiva no período da manhã. Então eu acordava de manhã, já tomava banho, já fazia as minhas coisas,
já ia pro trabalho super produtiva, não lembrava mais de comer, não me importava mais se eu comia de manhã ou não. Nesse mês específico eu comecei a treinar de tarde, porque assim, eu ia pro trabalho, né, na volta do trabalho eu ia direto pro treino, porque fazia parte do meu período de alimentação. E depois do treino eu jantava e começava o jejum. Então eu alterei o treino aí, porque se eu fizesse em jejum um treino, eu ia sentir mais fome ainda, ia ser mais difícil ainda. E meu treino não renderia tão bem. Então eu fiz essa alteração de treino. Uma coisa incrível que eu senti quando eu tava fazendo o jejum intermitente é que a minha vontade de comer doce passou. Sabe, depois do almoço, por exemplo, que você tem aquela vontade de comer um chocolatinho, alguma coisa doce, uma bala. Gente, eu não sentia vontade mais de doce, nem de chocolate, nada. Eu passei um mês, sério, eu passei um mês sem comer chocolate, nada de doce, porque assim, eu não tinha vontade. Então assim, foi maravilhoso nesse sentido. Hoje em dia eu já voltei a comer doce normal, já assim. Mas assim, mesmo depois que eu parei de fazer o jejum, eu ainda passei uns 2 meses sem sentir vontade. Isso foi maravilhoso. E em resultados estéticos, o que foi que mudou, né? Antes de fazer o jejum intermitente, eu tava com 21% de gordura. E no final de 30 dias fazendo certinho o jejum, só mudou isso, tá? Porque o meu minha alimentação, ela continuou com a mesma quantidade de calorias que antes. Então, a única coisa que mudou nesse período mesmo foi o jejum. E no final desses 30 dias, o meu percentual foi para 18%. Então eu perdi 3% de gordura nesse período, que é maravilhoso, né? É muito fácil você perder, por exemplo, você quando tá sedentário, você tá com sobrepeso, é muito fácil você perder vários quilos em um único mês, né? Porque assim, o seu corpo não tá acostumado com uma dieta, beber muita água, então tem retenção de líquido, tem vários outros fatores envolvidos. Mas quando você já tá com um percentual de gordura legal, para você abaixar mais ainda é um pouco mais complicado. Então, abaixei 3% do meu percentual de gordura. Senti fisicamente, esteticamente que mudou sim. Eu me sentia mais desinchada, eu me sentia mais sequinha, sabe? Então, em questão de peso não alterou nada, porque eu continuei treinando. Então, a minha massa magra deu ali uma segurada, o que reduziu mesmo foi a gordura. E foi isso, eu gostei muito da experiência. Nossa, de vez em quando acho que eu vou fazer uns dias de jejum, assim, intermitente, algumas vezes na semana, pelo menos. Porque, gente, é uma sensação maravilhosa depois que você acostuma, sabe? A produtividade, não pensar mais em comer doce, sabe? Não ter aquele impulso. Então, e fora que o resultado estético pra mim foi maravilhoso, né? Eu gostei muito. E essa foi a minha experiência. Se você já fez jejum intermitente, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se inscreve no canal, clique em gostei e me acompanhe aqui para mais vídeos. Beijo, tchau, tchau!